Eu quero saudar a mesa na pessoa da mulher, a única mulher preta aqui da Câmara dos Vereadores, a vereadora Zélia de Ribeiro do Mel. E quero saudar a todos os presentes na pessoa da professora da minha infância, que marcou até hoje, a professora Ana Xavier. Gente, veja só. Vai ser um desafio aqui falar. Eu estou desde 8 horas da manhã palestrando em Carpina, em Salgadinho, não sei onde. Vou tentar aqui. Eu quero começar com um diálogo bem rápido de Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora nigeriana preta, e ela tem um dos livros, O Perigo de uma História Única. E ela fala o seguinte: como só tinha lido livros nos quais os personagens eram estrangeiros, tinha ficado convencida de que os livros, por sua própria natureza, precisavam ter estrangeiros e ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar, ela sendo uma mulher preta. Mas tudo mudou quando descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e eles não eram tão fáceis de ser encontrados quanto os estrangeiros, mas por causa de escritores como Chinua Achebe e Kamara Lai, minha percepção da literatura passou por uma mudança. Percebi que pessoas como eu, ou seja, pessoas pretas, meninas com pele cor de chocolate, cujo cabelo crespo não formavam rabo de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei então a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que lia. Eles despertaram minha imaginação, abriram mundos novos para mim, mas a consequência não prevista foi que eu não sabia que pessoas iguais a mim podiam existir na literatura. O que a descoberta de escritores africanos fez por mim foi isto: salvou-me de ter uma história única sobre o que são os livros. E seguindo, quando ela vai para os Estados Unidos fazer universidade, ela descreve um pouco disso. Anos depois, pensei nisso quando saí da Nigéria para fazer faculdade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto, americana, ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando respondi que é a língua oficial da Nigéria. Também perguntou se podia ouvir o que chamou de minha música tribal. E ficou muito decepcionada quando mostrei minha fita de Mariah Carey. Ela também presumiu que eu não sabia como usar um fogão. O que me impressionou foi que ela já sentia pena de mim antes de me conhecer. Sua postura pré-estabelecida em relação a mim, como africana, era uma espécie de pena condescente e bem intencionada. Minha colega de quarto tinha uma história única da África, uma história única de catástrofe. Naquela história única, não havia possibilidade de africanos serem parecidos com ela, de nenhuma maneira. Não havia possibilidade de qualquer sentimento mais complexo que pena. Não havia possibilidade de uma conexão entre dois seres humanos iguais. E para trazer também como reflexão para esse diálogo, tem uma parte de um oriki de Exu, um poema de invocação, de exaltação a Exu, que faz: essa filosofia de Exu está dizendo o seguinte: quem tem dinheiro reserva para Exu uma parte. Quem tem felicidade também reserva para Exu uma parte. Exu está dizendo que nenhum ser humano é tão incapaz que não tenha nada de bom para oferecer ao outro. E é isso que a gente devemos ter. Existir, reexistir e nos ancestralizar, oferecendo algo de bom, sempre algo de bom ao outro. E também como questão reflexiva, eu trago, dentre outros livros, Filosofias Africanas, de Ney Lopes e Luiz Antônio Simas. E ele traz uma parte bem rapidinha aqui, que um segundo sociólogo congolês, Tulukiumpasso Bouakassa, ele diz que inteligente não é necessariamente aquele que detém do conhecimento.
Inteligentes são as pessoas que usam desse conhecimento em prol da comunidade, que usam desse conhecimento para a mudança social necessária. Ou seja, ser inteligente é ser protagonista social. Não adianta você deter de todos os conhecimentos e ficar só para si. Tem um conto africano que eu utilizo muito, que é todos dependem da boca. Não vou contar porque senão não vai dar tempo. E no final de tudo, de uma conversa entre os órgãos, os olhos, a boca, os ouvidos, as mãos, a barriga, as pernas, todo organismo decide que o órgão mais importante é o rei do corpo, é a boca. Por quê? Se a boca não se abrir para se alimentar, todos os outros órgãos vão falhar. Não adianta ter mãos para pegar, não adianta ter olhos para ver, não adianta ter ouvidos para ouvir, não adianta ter pés para chegar até a comida, se a boca continuar fechada. E dentro de uma perspectiva africana, o que é e qual é a importância dessa boca? É a importância daquilo que nós somos, é a importância daquilo que nós reproduzimos enquanto seres humanos, enquanto pessoas que preza por uma luta antirracista. Essa boca, dentro da filosofia africana, não é meramente a boca que ingere alimento físico, alimento sólido. Vamos imaginar essa boca como uma boca ancestral que ingere, que consome, que engole conhecimento. E é esse conhecimento que nós nos alimentamos e faz com que todo esse corpo se movimente em prol dos outros. Eu desde já parabenizar o vereador Marco Sérgio e a Câmara dos Vereadores por essa, eu não vou dizer por essa oportunidade, porque isso não é oportunidade, isso é um dever, isso é um direito, mas por estar aqui fazendo essa promoção de direitos humanos, que isso aqui também é direitos humanos. 20 de novembro é muito engraçado, passa-se o ano inteiro e só no mês de novembro é que vai se falar sobre consciência negra. Parece que os negros só são negros em novembro. O restante do ano eles são embranquecidos. A sociedade embranquece, a mídia embranquece, a política embranquece, a educação embranquece. E minha professora Ana Xavier, eu sei que... Alabi, só um minuto. Em tempo, quero convidar o prefeito Orlando Jorge para compor a mesa. Eu sei que não veio da senhora esse ensinamento, mas eu lembro perfeitamente quando os livros didáticos me enganaram. Possivelmente enganaram os senhores vereadores, a Rosângela, aos que estão aqui presentes, quando disseram o seguinte, que os africanos que vinham nos navios negreiros sentiam saudade. Veja que coisa linda. Eles sentiam saudade da África. Ai, estou com saudade da terra onde eu fui sequestrado. Sentiam saudade da África e engoliam a língua. E assim, certa vez, eu não sei se minha mãe vai lembrar disso, eu ficava tentando em casa engolir a língua e perguntava à mãe, como é que se engola a língua? Porque para você engolir a língua tem que ter um trauma, um choque ou um processo convulsivo para que esse músculo ele tenha essa contração. Naturalmente, você não engola a língua. E outra coisa que o livro didático também falou, que sentindo falta da terra amada, os escravos, os africanos, pulavam do navio em alto mar. Décadas depois foi que eu vim perceber o seguinte, como é que eles pulavam se eles estavam acorrentados no porão? E não tinham acesso à proa. Ou seja, até o livro didático nos enganou. Porque a história da escravidão, ela é contada pelo olho do branco, pelo olho do colonizador, pelo viés europeu, eurocêntrico. Ela não é contada pelo viés africano, pelo viés afro-brasileiro, pelo viés preto. Infelizmente. Uma das palestras que eu fiz hoje, uma estudante fez, professor, o senhor acredita em Deus? Aí eu fiquei, como é que eu respondo isso a ela? Eu fiz sim, mas de qual Deus você está falando? Aí ela, como assim, tem vários deuses? Eu fiquei, qual é a sua religião? Ela disse, eu sou católica. Eu fui, pois é. A sua própria religião, há 500 anos atrás, já dizia que existiam vários deuses. Como assim?
Aí, bom, vamos lá entender uma outra questão que é tão embranquecida, é tão eurocêntrica, que assim, as pessoas não percebem isso. Os jesuítas da religião católica apostólica romana invadem com autorização do Império a África. E eles determinam o quê? Que aquilo não são seres humanos, porque não tem alma. Se não tem almas, são animais. E pelo fato de não ter alma, pode ser escravizado. Mas a questão é mais adiante. Eles precisam ser catequizados. Ora, se o Deus é o mesmo, por que eu vou catequizar o outro, se eu não reconheço que aquele outro cultua o mesmo Deus que eu? Aí chega aqui no Brasil, e os jesuítas também vão catequizar os índios. Bora lógica, se o Deus dos índios é o mesmo, por que precisam ser catequizados? E isso eu estou falando sobre racismo religioso. Agora vamos para a atualidade. Se o Deus é o mesmo, por que a ganância neopentecostal de converter os outros? Converter até os próprios cristãos. Essas pessoas e essas religiões estão dizendo que Deus não é o mesmo. Que Deus não é um só. E assim, isso não é fala minha. Isso são estudos. Infelizmente, a coisa é tão esbranquiçada que termina passando por um viés bem sutil. E isso faz com que as religiões de matriz africana continuem sendo demonizadas. Se eu tenho na literatura que o diabo é um personagem da religião cristã, por qual motivo, onde é que está escrito que o diabo pertence às religiões de matrizes africanas? Certa vez, conversando com um pastor, eu tenho vários amigos que são pastores e padres. Certa vez, conversando com um pastor da Igreja Batista, ele fez: pai, é impossível provar que Exu é o diabo. Aí eu fiz: me diga isso, me diga como, porque eu já sei que não é, mas me diga como. Ele: nós seguimos a Bíblia. Em lugar algum da Bíblia está dizendo que Exu é o diabo. Está dizendo vários nomes de demônios, mas que nenhum é Exu. Que nenhum é Oxalá, que nenhum é Xangô, Iemanjá, Iansã. Então, como é que eu vou dizer, baseado em quê, fora da literatura sagrada dessa religião, que as religiões de matriz africana cultuam o mal? Isso é apenas um viés racista, um viés do colonizador, que sempre buscou... Só um instante. Sempre buscou inferiorizar a cultura do outro para gerar supremacia da sua. E como eu também sou psicólogo e faço mestrado em educação pela UPE, como psicólogo eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Tem um psicólogo chamado Alfred Adler, tem o curso aqui de psicologia, e ele conceituou sobre o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. São dois complexos que andam atrelados, lado a lado. Sempre que um funciona, o outro também está funcionando. E o que é que essas pessoas fazem no complexo de superioridade? Elas inferiorizam os outros. E inferiorizar os outros é se sentir superior. Por quê? Porque elas se sentem tão inferiores ou mais inferiores do que as pessoas que elas estão inferiorizando. E elas têm medo, assim como os europeus tiveram medo, de que o africano tomasse o seu lugar. Agora, vamos parar. Deve ter algum professor de história, tem Marcos Sérgio, né, que é professor de história, não sei se tem mais. Bora parar para analisar a construção social do Brasil. A força, a mão de obra, não foi europeia. A força foi africana. E veja só que poder, que ancestralidade genética nós temos de força. Quem construiu esses prédios não foram os europeus, foram os africanos. E que bom que foram os africanos. Uma outra coisa, Minas Gerais é um dos estados mais pretos do Brasil. Os europeus, quando invadiram a África, eles perceberam que os africanos já detinham do conhecimento sobre a extração de minerais e a forja de metais. Tanto que, hoje, e o que eu estou dizendo não é achismo, vocês podem pesquisar. Hoje, tenta-se reproduzir a mesma maneira que o africano, há milhares de anos atrás, conseguia mais de 400 graus Celsius
sem tecnologia alguma, e não conseguem reproduzir isso. Uma outra situação, no final de agosto, a UFPE fez uma live falando sobre o satélite Sirius. E o que é que acontece? O povo Doron africano, em 1834 ou 36, já tinha conhecimento sobre esse satélite, que é invisível ao olho nu. É só pesquisar, povo Doron, satélite Sirius. E o povo Doron tinha registros sobre a estrutura física desse satélite, ou seja, o que é que compõe esse satélite. E o povo Doron também desenhou e escreveu sobre a trajetória desse satélite durante 90 anos. E o que é que acontece? A astronomia ocidental, tempo depois, mais de 90 anos depois, veio comprovar que o satélite Sirius realmente existe, mas eles não sabem como é que o africano, sem a tecnologia que existe hoje, conseguiu enxergar esse satélite. Também não se sabe como é que o africano conseguiu saber qual a composição química desse satélite e como, sem essa tecnologia atual, fazer toda a trajetória de 90 anos desse satélite, sendo comprovado pela astrologia, pela astronomia ocidental. Quando se fala que a África é o berço da humanidade, eu não sei se eu dou risada ou se eu fico contente. Porque algumas pessoas, quando falam, a África é o berço da humanidade, mas parece que é um berço que deu cupim e que as pernas estão caindo. A impressão que dá é isso, porque só se lembra da África em momentos distintos. Mas eu gosto de dizer que a África não é apenas o berço da humanidade. A África é o celeiro de tudo o que nós somos hoje. Tendo em vista as grandes contribuições africanas. Agronomia, engenharia civil, irrigação, mineração, forja de metais. Outro erro grotesco que o livro didático fez conosco. Dizer que a filosofia, Walter é um grande estudioso de filosofia, que a filosofia nasceu na Grécia. Existem registros de filosofia mais antiga do que a europeia, vinda da África. Então, assim, veja o que é apropriação cultural, em dizer que aquilo é meu, né? Ou seja, embranquecer o conhecimento, embranquecer as contribuições, embranquecer a cultura. Aí vem a filosofia que nasceu na Europa, a agronomia, a astrologia, a anatomia. Gente, é porque são tantas... Arquitetura. Eu só não vou poder falar de tudo. Gratidão. Trigonometria, geometria. Podem me ajudar aí também. Ou seja, culinária. A farinha que nós comemos hoje é influência africana. O primeiro povo a criar farinha foram os egípcios. E não era farinha de milho ou farinha de mandioca. Se eu não estou enganado, era farinha de cevada. Se eu não estou enganado. Pelo ano de 1839, se eu não estiver enganado. Posso estar enganado. Gente, eu estou cansado de hoje, tá? Então as coisas aqui estão um pouquinho embaralhadas. Mas pelo ano de 1839, existem relatos escritos egípcios de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro. Aí a pesquisa e a dúvida é, como é que esses egípcios descobriram que existia um tumor dentro da cabeça? E sabiam até onde estava esse tumor. E a partir desses registros, sabem que em 1800 e tanto, os egípcios já tinham conhecimento sobre procedimentos anestésicos. Que isso também está descrito nesse pergaminho. E uma outra situação, foi feita a cirurgia, a pessoa não sentiu dor, foi fechado e a pessoa continuou vivo, enxergando, falando, andando, sem problema algum. E hoje nós temos uma tecnologia aparentemente tão avançada e qualquer cirurgia é um sinal de risco. E no Egito não teve risco algum. E eles ainda conseguiram identificar um tumor que não era visível a olho nu.
Eu estou falando essas questões só para a gente relatar a importância da África, e a importância não apenas desse dia, mas de vivenciar a África 365 dias do ano. Tudo aquilo que nós somos tem influência africana. Todo mundo aqui, ao menos de manhã, tomou um banho, eu acredito. Agradeçamos aos indígenas por termos tomado banho, porque se dependesse do europeu que chegou aqui, eles não trouxeram essa cultura de banho, tá? Porque as pessoas querem tanto se europeizar e esquecem dessa situação. O banho diário nosso é indígena, tá? Aí vamos lá. Você não precisa ser das religiões de matriz africana. Você não precisa acreditar em Orixá, Vodum, em Kiss, em Jurema, em Pombagira, em Mestre, em Caboclo. Não precisa acreditar em nada da nossa cultura. Mas é preciso que você reconheça que as religiões de matriz africana já estão presentes em nossa sociedade, em nosso cotidiano e na casa de cada um de vocês. Na casa do prefeito, na casa dos professores, na casa dos vereadores, na casa de quem é evangélico, na casa de quem é ateu. Como? Um dos exemplos é a partir de comidas que são oferecidas aos orixás, que foram criadas dentro do terreiro e foram reproduzidas na Casa Grande pelos africanos. Comidas essas que são a deliciosa quiabada. Quem é que não gosta de uma quiabada? Pois é. Agora entender que a quiabada é um derivado de uma comida que se oferece a Xangô, o orixá da justiça, né? Chamado Amalá. Bobó de camarão. Bobó de camarão. É delicioso, mas compreender que o bobó de camarão é um derivado de uma comida que se oferece à divindade Oxum, chamado Ipeté. Aí vamos lá. Na Semana Santa, especificamente na Sexta-feira Santa, que é o dia mais forte, a maioria das casas fazem uma comida de feijão. Qual o nome? Não, feijoada não. Oxente, feijoada na Semana Santa. Feijão de coco. E o que é que acontece? O feijão de coco ele é processado, não é? E depois de processado, ele sendo feito com feijão preto, depois de processado ele lembra a lama. Né? E sendo feito de feijão mulatinho ou feijão carioca, seja lá qual for o feijão, depois de processado e cozido, ele lembra o barro, a argila. Ou seja, as duas matérias-primas do orixá chamado Nanã, da qual é oferecido nas casas de candomblé o feijão de coco. Ou seja, a sociedade come comida de orixá, come comida de terreiro a todo momento e não tem preconceito nenhum porque não estão sabendo que é comida de gente preta. Quem aqui já foi na churrascaria comer um galeto? Eu adoro isso, eu adoro galeto. E o que é que acompanha o galeto? Eu tenho quanto tempo ainda? Eu tenho pouco tempo, porque senão eu vou passar todo dia. Ó, tem o quê? Mais o quê? O vinagrete, o arroz, o feijão, né? Mas bora para a primeira opção, a farofa. Vocês já perceberam qual é a cor da farofa que acompanha o galeto? Amarela, pois é, mesmo sendo feito de coloral, mas essa farofa se remete à farofa de azeite de dendê que é oferecida a Exu nos terreiros. Ou seja, nós comemos comida ritualística de terreiro o tempo inteiro. E qual é o problema nisso? Qual é o problema no tridente de Exu? Qual é o mal que tem Exu portar um tridente? Poseidon porta um tridente e por ser um deus europeu não tem problema. Netuno porta um tridente e por ser um deus romano também não tem problema. Tanto que existe uma marca aí de peixes chamado Netuno e tem lá um tridente desenhado. Eu não sei se diminuíram o tamanho, mas tem lá desenhado e não tem problema algum. E os cristãos também comem sem problema algum. Eu sou da psicologia. O tridente representa a deusa grega Psique, que é a deusa da alma, a deusa da mente. E também não tem problema algum o tridente representar a nossa honrosa ciência da psicologia. O tridente também representa o deus Shiva indiano, e não tem problema algum. Bora lá, tridente, 3 dentes. Bora tirar o último E desse tridente. Forma a goma de mascar popular aí, o trident. Ou seja, qual é o problema nisso? É só porque tirou o E? Deixou de ser 3 alguma coisa?
Aí bora lá. Se esse tridente está na mão do... Me lembra aí, aquele da Liga da Justiça, o galego. Aquaman, obrigado. Se o tridente está na mão de Aquaman, todo mundo acha maravilhoso. Ah, Aquaman, né? Fortão, robusto, loiro, então não tem problema algum. Esse tridente representa poder, representa força, representa autoridade. Contudo, se o tridente estiver na mão do deus africano preto, do cabelo ruim, Exu, cabelo ruim não, bora lá, deixa eu consertar, do cabelo crespo, chamado Exu, é do mal. Por qual motivo? Quando está na mão de um personagem branco é do bom, é do bem, e quando está na mão de um personagem negro é do mal. É a mesma coisa, é a mesma lógica social de, se tem uma pessoa branca vestida de branco, a lógica é enfermeiro. O pensamento é médico. Não, mas se for uma pessoa preta vestida de branco, Ave Maria, misericórdia. O que é? Mas gente. E assim, essa construção racista vai bem mais além. Não é apenas inferiorizar a população preta, mas é tornar essa população um objeto de consumo. Quantas pessoas vão para a praia? Vamos tirar a questão preta. A população branca, quando vai para a praia, que veste um biquíni, veste uma sunga, tem interesse em quê? Além de tomar banho? Pronto. Pegar uma corzinha. Mas são as próprias pessoas que, na maioria das vezes, têm preconceito ou são racistas. E aí, como é que fica isso? Uma outra situação é o seguinte. A beleza biológica que é ser preto, que é ter melanina, que é ter o cabelo crespo. A África detém de uma insolação imensa, enorme. E para isso a biologia foi e caprichou, trazendo uma excelente produção de melanina para proteger essas pessoas dos raios solares. E mais ainda, deu a essas pessoas um cabelo bem crespo e bem cheio, bem volumoso, para proteger a caixa craniana da insolação. Os europeus nunca precisaram disso, porque lá a insolação não é tão forte como na África. Por isso que eles são muito brancos e o cabelo é bastante liso. Mas a gente não precisa nem ir para tão longe. Bora aqui para Pernambuco mesmo, Nordeste, Agreste, Limoeiro. Vocês já perceberam que quando a gente vai adentrando no interior, a cor da pele das pessoas vai escurecendo? Isso é biologia, isso é proteção contra os raios solares, uma proteção natural. E até o próprio cabelo das pessoas do interior, do Agreste, do Sertão, o cabelo pode até ser escorrido, mas quando você pega, você vai ver que o cabelo ele tem uma textura um pouco crespa. Isso é biologia, para proteger aquela caixa craniana da insolação. Aí nisso que eu estou explicando, aí eu questiono, qual é o mal em ter a pele preta? Qual é o mal em ter o cabelo crespo? Não há mal algum. Simplesmente, biologicamente, essas pessoas estão protegidas da insolação. É claro que não vai se arriscar e passar o tempo inteiro no sol. Estatisticamente, o câncer de pele incide mais na população com pele branca. Isso é estatística. E, já que eu falei de estatística, o Brasil tem uma padroeira católica que é uma santa preta, Nossa Senhora da Apresentação. Desculpa, é porque está no período da apresentação, eu confundi. Nossa Senhora Aparecida. A padroeira do Brasil, obrigado. Uma santa preta. E o que é que acontece? Segundo o IBGE, a população do Brasil majoritariamente é cristã. Aí eu já estou unindo. Católicos, apostólicos romanos e evangélicos. Já estou unindo. Vamos lá também. Segundo o IBGE, a população do Brasil majoritariamente é racista. Quem são essas pessoas que são racistas? Eu não vou nem precisar dizer. É só vocês refletirem sobre os dados estatísticos. Isso é dado estatístico. Isso não é achismo. Não é o povo de Candomblé que está sendo racista, não. Não é a minoria que vai compor essa maioria do Brasil que é racista. E o termo é exatamente isso. É um termo forte, mas é isso. É inteiramente hipócrita eu cultuar uma santa preta, mas ser racista. Então, como assim? Quem sou eu, afinal?
né? Que personalidade eu tenho nisso tudo? Eu não sei quem foi que estava falando aqui agora há pouco. O professor Marco Sérgio, o vereador, também falou nisso, mas tinha alguém falando ali sobre dados estatísticos de morte. Em Pernambuco, os dados estatísticos de assassinato são imensos quando se fala de população preta. Gente, mais de 90% dos assassinatos de Pernambuco é população preta. E o que é isso, senão genocídio? Existe uma questão na literatura chamada epistemicídio negro. A todo momento, tentam silenciar as vozes de pessoas pretas, tentam silenciar as culturas pretas, e isso também pode servir de crítica. Se critica o tambor do candomblé, o tambor da Umbanda, o tambor da Jurema, é coisa do mal. Mas quando esse mesmo tambor está tocando dentro da igreja, não é do mal. Mas assim, de onde vem esse tambor? O tambor é uma produção africana para louvar os deuses africanos. E não tem nada demais o tambor estar em outros locais. O que tem, e isso é errôneo, é você não reconhecer o teor e a base daquilo ali, a estrutura de onde aquilo vem. É muito fácil falar mal do afoxé, que é o candomblé de rua. Fala mal da capoeira, fala mal do maracatu. Mas, de repente, eu vou e me aproprio da cultura do outro e fundo a capoeira gospel, o maracatu de Jesus, o afoxé gospel. Aí como assim? Aquele ritmo continua sendo africano. Aquela percussão continua sendo africana. Aquela cultura continua sendo africana e advinda de terreiros, independente de quem é que está fazendo aquilo ali. Contudo, existe o processo do epistemicídio, do conhecimento, da cultura e da vida preta. E a gente tem que lutar contra isso. Na Bahia, alguns anos atrás, ocorreu uma luta judicial com relação ao acarajé. Acará-ungé significa acará, bola de fogo. Ungé, comer. Acarajé, comer bola de fogo. É uma comida oferecida à divindade Oiá, o orixá Oiá. E as pessoas evangélicas lá da Bahia pegaram, se apropriaram do acarajé, do terreiro, e passaram a vender chamando de bolinho de Jesus. E assim, não, mas é. Aí assim, quando é acarajé é do terreiro é do mal. Não, isso é do diabo, não come não. Mas só porque eu mudei o nome, aí não é mais do diabo. Aí como assim? Teve até um amigo meu, um sacerdote da Paraíba, que ele estava lá em Salvador, e ele fez um escarcéu lá em pleno, no pátio da Cruz Caída. Quando ele chegou para uma evangélica, olhou assim, tinha lá escrito, bolinho de Jesus. Aí ele fez assim, eu vou começar a derrota agora. Eu vi a minha senhora, ele dizendo, me dê uma acarajé de Iansã aí. Aí a mulher olhou para ele e não respondeu. Aí ele, senhora, faz tempo que eu estou aqui, eu estou querendo comer uma acarajé de Iansã. Aqui não tem essa coisa do demônio não, aqui tem bolinho de Jesus. Gente, até na televisão da Bahia isso saiu. Ele fez um escarcéu, chamou a polícia, ele quase que acabou com a festa das baianas. Por quê? Ele fez exatamente aquilo, é claro, de uma forma mais agressiva, tá entendendo? Mas ele fez exatamente aquilo que é o nosso dever, lutar contra o racismo. O acarajé é patrimônio do povo de terreiro e não pode ser vendido e ter seu nome alterado, tendo seu nome alterado. Não pode. Eu não posso pegar agora um fio de conta e usar em outra religião e dizer que isso aqui é, sei lá, o colar de Moisés. Não tem como, gente. Eu tenho que ter conhecimento sobre isso aqui que eu estou usando. Eu tenho que ter conhecimento sobre os fios de conta, sobre o meu filar, sobre a minha roupa. Eu tenho que ter propriedade sobre aquilo que nós somos. Existe uma coisa que é muito importante, e não é só nesse momento do dia 20, é construirmos e fortalecermos algo chamado protagonismo social. Veja só, eu vou lhe utilizar como exemplo, viu, prefeito? Posso? É muito fácil criticar Orlando Jorge. Eu também já critiquei, e critiquei a ele mesmo no WhatsApp pessoal dele.
Mas assim, do que adianta você fazer críticas se você não oferece nenhuma sugestão para resolver aquilo ali? É isso que está faltando na nossa sociedade. As pessoas criticam, criticam, criticam. Sim. Cadê a sua contraproposta? Cadê a sua sugestão? Não está fazendo um bom governo. Porque falta isso, falta aquilo. Certo. Na sua opinião, é preciso de quê? Eu não sei, não entendo. Não. Então, assim, de que forma eu vou criticar sem entender, sem ter o conhecimento? Então, que fique como exemplo, que fique como fortalecimento para todos nós. É importante e é imprescindível nós fortalecermos o nosso protagonismo social. Nós queremos que a sociedade mude. Nós queremos que a sociedade não seja tão racista. Eu quero que meus filhos, meus netos, eles não tenham noção, eles não vejam o racismo da forma que eu estou vendo hoje. Mas de que forma eu posso fazer isso? É mudando, é agindo, é sendo protagonista e é não se calando. Uma frase de Angela Davis: em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu não posso cruzar meus braços e, não, estão agredindo ali o professor Marcos, não tem nada a ver não, deixa se matarem. Não, eu estarei sendo conivente com a situação. Então, qual é o meu papel para a mudança social que eu tanto almejo, para a mudança social que eu tanto quero? Mais uma vez, parabéns a todos os que estão aqui, não só ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, mas a todos aqueles que se comprometeram a estar aqui nessa data de hoje, nesse horário, deixaram de fazer alguma atividade e estão aqui. Espero, e isso é o meu desejo em todos os lugares, em todas as palestras que eu faço agora no mês de novembro, que falar sobre consciência negra não seja apenas no dia 20 de novembro, não seja apenas no mês de novembro. E, por favor, professores, quando forem fazer alguma coisa, artistas, teatrólogos, quando forem fazer alguma coisa sobre consciência negra, parem de estar reproduzindo os negros como escravos, acorrentados, maltrapilhos. Vamos falar do protagonismo negro na construção social do Brasil. Vamos falar que tem negros aí na música popular, negros que alcançaram o exterior, negros que ocuparam o Supremo Tribunal Federal, negros que estão a todo momento se destacando. Mas para se destacar, a gente precisa fazer por onde? Eu estou fazendo o meu papel. E qual é o papel de vocês na mudança social que a gente tanto almeja? Desde já, desculpa por alguma coisa, por eu estar cansado, e gratidão. Olorum Bunkum Fuó. Eu estou dizendo que o Senhor dos Céus possa abençoar todos nós.